próximo passo da nossa jornada é tornar o nosso aplicativo, que está muito básico, ele não tem nada basicamente, uma coisa um pouquinho mais funcional. Então, para isso, vamos adicionar uma funcionalidade, por exemplo, de usuários. A primeira coisa que a gente tem que fazer, lembrando o nosso controlador, né, a gente tem que criar as rotas da onde o controlador, da onde o navegador vai acessar, para qual controlador vai fazer as coisas. Vai ser mais fácil isso de ver do que explicar. Se a gente for no Routes, tem aqui nossa rota de teste, né? A gente não vai mais precisar dela, isso era só para fazer teste. Vamos tirar isso aqui do Application Controller e vamos mudar a nova rota. Eu quero que a rota principal vá para Users Index. Então ele vai para um controller de usuários, para um método chamado Index. Esse método obviamente não existe. Se a gente tentar trazer isso agora, falar ok, o get barra para o Users Index não existe, porque a gente não tem o controlador ainda. Então vamos começar a criar isso. Vamos criar as rotas. A gente pode dizer resources, users. Isso vai criar os resources. Eu vou comentar isso primeiro. Vou dar um Rails routes aqui. E ele só tem o get barra para o users index. Se eu colocar isso de volta agora, o que vai acontecer? Ele já vai, só essa uma linha, vai colocar todas essas rotas aqui no nosso sistema. Então ele vai fazer tudo CRUD, né? O CRUD, que é o Create, Read, Update e Destroy ou Delete. Ou seja, criar, ler, atualizar e destruir ou apagar. Que são as operações básicas que a gente precisa fazer. Então a gente já tem as rotas, mas a gente não tem ainda nada que faça algo com essas rotas. Então, por exemplo, se eu fizer um get aqui para o barra users barra new, que seria, né, se a gente olhar pela rota aqui, barra users barra new, barra users barra new, ele, de novo, não vai achar nada. Ele vai mostrar as rotas, vai falar, o que você está tentando fazer? Não sei. Então, como que a gente vai fazer isso? Para a gente fazer isso, vamos lá no nosso controller. Então, a gente está usando o Users Controller, aqui, Controller Users. Vamos criar esse controller. Então, vamos aqui em Controllers. E, para facilitar, a gente pode fazer o seguinte. A gente vai usar uma coisa aqui do Rails, chamada Scaffold. Scaffold, isso aqui, significa aquela coisa de construção, um andaime, que é usado aqui, tem algumas imagens aqui. É aquela coisa que é usada para criar a estrutura para você levantar uma obra. Então, nessa ideia, o Rails ele, já ajuda a gente a fazer essa estrutura para a gente fazer a obra mais rápido. Então, a gente simplesmente diz Rails, generate, Rails G, tanto faz, scaffold. Eu vou criar uma coisa para usuários, user, com os campos name, que vai ser um string, e e-mail, que vai ser um string. Vamos deixar ele criar isso. Ele vai criar vários arquivos. Ele criou aqui, vocês podem ver, um controller para usuário. Na rota, ele parece que não botou nada. Interessante, deveria ter posto. Eu vou fechar isso aqui. Não vou salvar, vou abrir minhas rotas de novo, que eu acho que ele fez, mas não atualizou. Sim, ele colocou Resources Users, que a gente tinha feito manualmente antes, ele já colocou aqui, como ele disse aqui, que ele fez. E fez várias coisas. Vamos olhar aqui. Cadê o controller que ele criou? Ele criou um controller
que já faz várias coisas. Então vocês veem aqui o CRUD, ele tem show, edit, update e destroy. Ou seja, ele já tem métodos aqui para listar todos os usuários, mostrar um usuário, criar um novo usuário, editar o usuário, etc, etc, etc. Tá? Vamos ver como isso funciona. Agora, vocês lembram que não estava funcionando antes, né? Se eu der um reload, ele deu um erro. Por quê? Ele está dizendo, migrações estão pendentes. O que são as migrações? Vamos aqui, dentro do banco de dados, API, DB. Migrate, ele criou uma migração. A migração é quem está criando a tabela no banco de dados. Então, lembrando no nosso MVC, ele vai criar uma tabela de usuários aqui com o quê? Com um usuário que tem nome, string e e-mail string. Vamos olhar essa tabela. Criar tabela. Users. Olha que interessante, a gente disse user aqui, ele conjugou isso para users. O Rails é inteligente o suficiente para, em inglês, fazer essa conjugação. Existem maneiras de fazer isso em português também. Fica um pouco mais complicado, não recomendo ir por esse caminho. Melhor usar a convenção, sempre no Rails, usar as convenções. Então ele criou um string name e um string e-mail e adicionou uns timestamps também, que são quando foi criado, etc, etc. Mas isso não rodou ainda. Tem uma migração aqui, que foi essa que a gente foi criada. Vocês veem que tem aqui data e hora, mas ela não foi rodada ainda. Para rodar essa migração, a gente tem que dizer Rails DB migrate. Agora sim ele criou a tabela efetivamente. Tá? Então essa tabela foi criada, ela está aqui no nosso banco de dados e ela tem um modelo para refletir isso. Esse modelo, vamos olhar ele aqui dentro de Models. Agora ele criou um user que ele simplesmente herda do banco de dados. Então, magicamente, como esse banco de dados agora já existe, né, já foi criado, esse modelo magicamente herda esses campos. Tá? A gente poderia olhar ele criou esse banco de dados aqui, em algum lugar, como ele está usando a SQLite, provavelmente aqui em DB, vamos ver se a gente acha. Assim, aqui, o esquema, ele representa qual é como que os dados estão no banco de dados. Nunca mexa nesse arquivo diretamente, ele é feito pelas migrações. E aqui está dizendo, ele criou uma tabela usuários, com nome, e-mail, created at e updated at. Esses são strings e esses são datas. Interessante que tem aqui uma versão que diz quando foi a última migração. Então essa migração, como ela é menor ou igual a isso aqui, ela não vai ser mais rodada. Outras migrações posteriores vão ser rodadas. Obviamente, nosso banco de dados ainda não tem nada, mas ele já deve funcionar. Então as migrações já foram feitas. Ele até disse para a gente o que a gente deveria ter feito. Vamos recarregar. E olha lá, agora a gente já vem até com um formuláriozinho de novo usuário. Se a gente for para o root, se vocês lembrarem, né, as nossas rotas, o root vai para users index. Vamos para o root ver o que acontece. Users, não tem nenhum usuário. Se a gente for em new user, ele está apontando para users new. Vamos aqui, novo usuário, nome João da Silva, e-mail joão@silva.com.br, criar usuário. E ele criou. Esse aqui é o users/1. Se a gente for ver nas nossas rotas, Rails routes, o que é essa rota users/1? Olha lá, users/id. Ele fez um get para users/id, que foi no users show. Então vamos entender agora o que esse users show está fazendo. A gente está pedindo users show, o controller, a rota está definindo que isso vai para o controller de users, para o método show. Ele faz alguma coisa, chama uma visualização e possivelmente chama um modelo também para poder pegar do banco de dados quem é esse usuário. Vamos ver
um pouquinho melhor, está aqui nosso Users Controller. O Show está aqui. Parece que não tem nada dentro, né? Mas, olha só, repara aqui. Antes de Show, Edit, Update, Destroy, ele chama esse método setUser, que está aqui embaixo. setUser. Então ele faz um user find com parâmetro id, que está vindo daqui, id. Então quando a gente faz um get users /1, que é o que a gente fez aqui, /users /1, ele vai para o método show, esse método antes chama-se setUser, e esse setUser roda esse código. Vamos ver o que esse código faz. Rails console, ou Rails C. Se a gente der um user igual user.find 1, ele vai trazer, singular, user.find 1, ele vai trazer o nosso usuário 1 do banco de dados, que é o João da Silva, joão@silva.br, criado e atualizado nessas datas. Então vocês veem como aqui ele passou o que a gente queria do navegador pelas rotas, né? A gente poderia botar uma caixinha aqui, rotas, para o controlador. O controlador está rodando esse método, isso está setando uma variável de instância, user, que vai ser acessível em algum lugar. Onde é esse algum lugar? Esse algum lugar é o view. Aonde que está esse view? Se o users é o user controller, o view, né, de novo a convenção, o view é o users. E dentro dele a gente tem um view de show. O que esse view de show faz? Ele tem lá nome, e-mail, e o nome vem do @user.name. Assim como aqui a gente poderia dizer user.name, está lá, user.email, está lá. Ele coloca isso aqui. Esse símbolo quer dizer que é Embedded Ruby. Isso aqui é um HTML com Embedded Ruby. Então, quando a gente coloca esse símbolo aqui, ele vai printar o código Ruby, o resultado do código Ruby que está aqui dentro. A gente poderia até fazer uma brincadeira aqui, vezes 2, ou vezes 3, faria a mesma coisa que isso aqui, vezes 3. Né? Então, salvando isso aqui, se a gente vier aqui e dar um reload, olha lá o que aconteceu, João da Silva, porque a gente disse que aqui tinha que ser vezes 3, provando que esse view é que está afetando aquilo. Então, da onde vem esse user? Vem do controller, que está setando isso aqui no setUser, antes de rodar o show. Então o show está aqui. Eu poderia criar uma outra coisa aqui. Poderia dizer uma variável qualquer de instância a igual a. Se eu fosse lá no meu aqui o modelo, aqui o meu schema, eu posso fechar isso. Aqui o meu show. Poderia criar um outro parágrafo aqui. E colocar o AA aqui. Se eu dar um reload, aqui o nosso AA. Ok, então acho que fez sentido isso aí. Então vamos olhar um outro caso aqui, por exemplo. Quando eu vou back, ele lista um usuário. Vou criar mais um usuário aqui. Do Carmo. Agora, quando o back, ele lista esses usuários. De onde estão vindo esses? Se a gente for olhar nossas rotas de novo, né? A gente foi para /users, /users é /users, get, /users, users index. Vamos olhar o nosso controller. O index, ele faz um user.all. O que é o user.all? User.all são todos os registros, uma lista com todos os registros do nosso banco de dados. Essa lista vai para o view, no caso não é mais o view de show, é o view de index. Então a gente tem uma lista com uma tabela, com nome, e-mail, e mais 3 coluninhas. E aí para cada membro dessa lista, ele vai fazer um loop e vai mostrar o nome, o e-mail e um link show, um link edit e um link destroy. Vamos ver se é isso mesmo? Aqui, está aqui nossa tabela.
essa tabela a gente não está vendo a borda, né? A gente poderia vir aqui, table, borda igual a 1, deve funcionar. Vamos dar uma olhada. Olha lá, apareceu a borda da nossa tabela, provando que é esse view que está mostrando. Então, de novo, a gente veio do navegador, pediu uma determinada rota, a rota determinou qual controlador, qual controller que respondeu. Esse controller foi users index, ele gerou um user.all que veio do modelo, que o modelo pegou os dados do banco de dados, colocou isso numa lista, essa lista foi enviada para o view, o view colocou aqui, na verdade colocou aqui, fez um loop e imprimiu esse HTML aqui para cada item dessa lista. Ou seja, o primeiro João da Silva, o segundo Maria do Carmo. E o resultado foi isso aqui. Poderia fazer isso de novo? Poderia. Por exemplo, eu posso simplesmente chegar aqui, fazer isso 2 vezes, ele vai criar a tabela 2 vezes. Na verdade, as linhas da tabela 2 vezes. Eu tenho todo o controle de fazer o que eu quero. É justamente isso que é o scaffold. Ele gerou um sistema para facilitar e a gente agora customiza como a gente quiser. A gente pode customizar pelo view, as coisas que forem fazer sentido de ficarem em coisas de visualização, né, de interface com o usuário. Pelo controller, a coisa que for fazer sentido de ser de gerenciamento. E o modelo é a coisa que interfaceia com o banco de dados.